enfim, o presidente tá com uma história de que estaria sendo chantageado, é isso? Ele está posando de coitadinho, mas está soltando alguns recados. Eu tenho a sensação de que, ao fazer isso, embora evidentemente seja sempre assim um esforço você emprestar lógica às tramas de Jair Bolsonaro, porque nem tudo tem lógica, embora ele tenha ali muitos assessores que, percebendo para onde a loucura dele vai, bolam estratégias a partir daquela loucura. Então eu acho que ele faz um sinal ali de que ele pode cair atirando, quer dizer, revelando esses escambos que são feitos nos bastidores dessa república tomada por um sistema, por um conjunto de lideranças apodrecidas, como eu gosto de descrever. Saíram notícias a respeito do Cássio Nunes Marques tendo ameaçado romper com o governo, como se um ministro do STF pudesse ser assim um aliado. No Brasil pode, lamentavelmente, né? Se ele indicasse o Ney Belo para o STJ. Já falei disso aqui no programa. E o Bolsonaro amarelou, porque ele prefere ter a blindagem na mais alta corte do país, com o Cássio Nunes Marques, é uma garantia de que ele será aliviado, de que a família será, como vem sendo feito nas decisões e votos do Cássio Nunes Marques. Então, ele meio que cita isso aí nesse bolo. E é claro que não é só o Cássio Nunes Marques que quer emplacar ministros no STJ. O Gilmar Mendes apoiava o próprio Ney Belo, Dias Toffoli tinha lá o seu escolhido também, e todos fazem esses apelos, que é uma coisa completamente grotesca, mas que foi naturalizada no Brasil. Então, eu transcrevi esse trecho do Bolsonaro, que muita gente pode não ter entendido. Então, ele fala assim, e essas pessoas que o tempo todo ficam falando, olha o teu futuro, você tem que fazer isso, eu não quero esse nome para o STJ, tem que ser aquele outro. Aí o Bolsonaro fala assim, porque é lista tríplice ou lista quádrupla, isso é ele se confundindo. Na verdade, você tem uma escolha dentro do STJ, feita por 30 membros do STJ, de 4 nomes para serem indicados à vaga no próprio tribunal. E aí o presidente escolhe 2, foi o que o Jair Bolsonaro fez, deixando os outros 2 de lado, inclusive o Ney Belo, que era o inimigo ali do Cássio Nunes Marques. Para o Supremo, a pressão que eu sofri, olha, eu não quero o André Mendonça. Isso ele faz assim uma voz que poderia ser de um ministro do Supremo, é que ele não especifica muito. Aí ele faz ele respondendo, que é o momento que ele gosta de posar como alguém que tem um compromisso com o segmento do eleitorado, ele fala assim, mas eu tenho um compromisso com o evangelho. Aí a voz responde assim, não, mas eu não quero, tua família deve aqui. E aí ele, Bolsonaro, ao atribuir essa fala a outra pessoa, conclui, chantagem. Agora, não é pode não ser exatamente chantagem, no sentido de que o Bolsonaro sempre teve interesse em ter votos favoráveis para a família dele. Então, assim. Então, mas essa história aí do André Mendonça que ele conta, essa história eu sei porque essa na época eu fui atrás. Essa história não é verdade, não. Nunca teve resistência contra o nome do André Mendonça dentro da STF. Ele Exato. sempre foi, porque ele já era uma pessoa das carreiras jurídicas, ele já defendia causas no STF, ele já tinha trânsito com os ministros, ele já era daquele mesmo métier deles, né, que é desses tribunais superiores, que é um pessoal que todo mundo se conhece, é uma pessoa querida lá, que tem bom relacionamento com todo mundo, ele tem uma carreira longa ali, não havia nenhum óbice a ele. Aliás, ele era mais querido até do que o ministro Cássio. Ele era uma pessoa que tinha um trânsito muito mais fácil com todo mundo lá, porque ele não vinha de outra corte, né? Ele vinha da advocacia, então ele conversava com todo mundo. Você vem de uma outra posição, não de uma posição de também ser juiz. Ele nunca ouve isso de não querer o cara e ele falar, não, mas eu defendo os evangélicos. Isso não aconteceu. Isso é pose que ele está fazendo, porque isso aí foi inclusive num evento evangélico. Então ele está ali fazendo uma pose de quem quis botar um evangélico, sofreu resistência, mas ele enfrentou, ele foi valente. Jair Bolsonaro. O André Mendonça, ele organizou um livro em homenagem aos 10 anos do Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. O Dias Sim, Toffoli ele é do métier ali, eles foi são todos indicado do pelo mesmo. Lula, que é o Então, mas é que eles suposto são todos rival do do Jair mesmo Bolsonaro. métier social. Eles não se dividem politicamente. E o André Mendonça já era desse métier antes, por isso que quando vieram com esse nome, falaram, pô, ninguém nem sabia direito que o cara é pastor e tudo, de um lugar lá, de uma igreja. Mas isso não é nunca o que pesou para o cara transitar lá no Supremo. Ele também tem a carreira dele.
E ele às vezes é O ridiculamente Bolsonaro chamado. valoriza, hein, as coisas. Valoriza. Não, eu que fiz pelo É, cara, eu matei no peito. é, Foi nada disso. nada. E ele é ridiculamente chamado, só para também causar ali um ar de resistência, de lavajatista, quando ele dá uma no cravo, outra na ferradura. André Mendonça é dessa área aí, que ensaboada, entende? Tanto que ele já votou aí para absolver o Valdir Raupp, ou Raupp, né? Eu nunca sei a pronúncia certa do Raup. sobrenome, Raupp, e votou agora pelo afrouxamento da lei de improbidade administrativa, quer dizer, pela retroatividade. Então, assim, eu falava antes e repito agora com as provas dos votos dele. O André Mendonça foi a combinação possível que o Jair Bolsonaro encontrou entre o avanço da impunidade que ele ia fazer, claro que com uma outra restrição, quando a coisa aperta para o lado evangélico, porque aí ele tem uma imagem a zelar com esse segmento, mas mesmo assim, é, não tanto assim. Ou seja, a combinação possível entre o avanço da impunidade e esse afago no segmento evangélico do eleitorado. Ele cabia em dois desejos do Jair Bolsonaro. Agora, por que ele não foi o primeiro? Porque quem era mais 100%, vamos dizer assim, em termos de avanço da impunidade, era o Cássio Nunes Marques. Então, Jair Bolsonaro desesperadamente precisava blindar o Flávio para que tudo não chegasse nele, inclusive. Então colocou lá o Cássio Nunes Marques, que é conterrâneo do Ciro Nogueira, que já queria indicá-lo desde 2019 para cortes superiores, deu esse bilhete premiado, colocou na corte mais alta, o Cássio Nunes Marques entrou na vaga do Celso de Mello e o Gilmar Mendes, que tinha engavetado o recurso do MP aqui do Rio de Janeiro. É bom acompanhar que a gente lembra tudo e conta em detalhes. O recurso aqui do MP do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado que o Flávio conseguiu no tribunal daqui, ele pautou o Gilmar depois que ele percebeu que teria maioria na turma, como o Gilmar costuma fazer. Então saiu o Celso de Mello, que poderia votar contra, entrou o Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo papai do Flávio, aí o Gilmar pautou, fizeram maioria de 3, junto com o Ricardo Lewandowski, e o Flávio está blindado no Supremo. Então, assim, o Cássio foi primeiro para fazer isso. Aí depois deu para fazer um afagozinho ali nos evangélicos, sem também tirar muito o carrão da impunidade. Está avançando.